E na continuidade, no nosso papo aqui no AgroB sobre educação e profissão no agro, como que a gente pode imaginar uma área como a medicina veterinária sendo ainda mais ampla? A reprodução dos animais é o mercado também do agro. Como se preparar para essa área? Qual que é o caminho das pedras para se chegar à profissão como médico veterinário e conquistar aí os seus objetivos? O AgroB fala de profissão também no dia de hoje, fala de reprodução animal, fala de medicina veterinária. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Bom demais ter você aqui no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio e a gente vai falar agora com o Luiz Renato de França, médico veterinário, especialista em reprodução animal, escritor, professor. Obrigado, viu? Eu tenho dificuldade de identificar aqui uns personagens assim, uns entrevistados que tem tanta coisa para falar, mas é tanta profissão que eu sei que eu deixei alguma para trás, mas a gente vai falando ao longo da entrevista. Não, o mais importante é o que você já falou aí, né? Porque ultimamente eu lancei um livro, sou escritor, brincando com você que não tem ex-escritor, né? Uhum. Mas eu sou médico veterinário, professor, pesquisador, eu acho que também sou um humanista, eu sou um cidadão do mundo, só isso. Né? Me conta uma coisa, essa coisa de cidadão do mundo, né? A última vez já teve aqui no programa, foi muito bacana o papo que a gente teve, daqui a pouco a gente vai mostrar até o livro também que foi feito, muito bacana a história. Como que a gente coloca o Brasil no mapa do mundo no que diz respeito à reprodução animal? A gente é tão forte no que diz respeito ao agro, já estamos no mapa do mundo? Não só estamos, como estamos na ponta, né? Perfeito. Porque se a gente pega o Brasil no agronegócio como um todo, eu acho que talvez nesse momento o Brasil é o país de maior expoente, é o maior expoente na área. E o agronegócio, a reprodução é muito importante, porque tudo tem que reproduzir para replicar, sobreviver, manter a espécie. No caso de medicina veterinária, tem um aspecto também de produção, né? Diferente da humano, onde é mais a produção de filhos, técnicas para combater infertilidade, mas na medicina veterinária nós temos um outro horizonte totalmente aberto, amplo e num momento assim com um potencial maravilhoso. Dá orgulho do Brasil. Eu perguntei isso, eu já sabia da resposta, porque a gente já falou desse tema aqui, inclusive com o próprio Luiz Renato, mas eu tenho que falar uma coisa super interessante. Está faltando mão de obra para essa área. Que curioso, né? A agropecuária, de certa forma, hoje está atrás de mão de obra técnica, especializada. É o crescimento que fez essa quantitativa de obras? Mas o mais importante do que precisar de mão de obra é ter mão de obra qualificada, né? Que mão de obra tem aí aos borbotões. Gente, né? Para tentar a vaga tem, não tem gente preparada para ela. Eu acho que tem as duas coisas. Tem muita vaga, tem muita gente preparada, mas eu acho que ainda tem um campo aí muito fértil, porque quando a gente fala de reprodução animal, nós estamos falando de várias espécies. Nós estamos falando de pets, nós estamos falando de bovino, equino, suíno, aves, peixes, que também está conquistando um universo muito grande, animais silvestres. Então, cada vez o campo vai se alargando mais, né? Na área de pet, então, a coisa cresceu muito, não só na reprodução, e também para combater os animais de reproduzirem. Eu estava nos Estados Unidos recentemente, tem uma incubadora, tem uma empresa lá, eu fui lá com um amigo meu, fiquei 2 semanas, e eles estão desenvolvendo técnicas para ter infertilidade de cão, gato e algumas espécies, que é um problema também. Cães de rua. Então, a reprodução você pode manipulá-la para produção e também para infertilidade. Né? Como que a pessoa que está nos acompanhando agora, que está entrando nesse mundo do agro e está interessada, né, por esse momento, como é que ela faz para começar uma carreira? Eu sei, a gente está falando aqui de reprodução animal,
que talvez não seja nem o ponto principal que a pessoa que entra na medicina veterinária queira. Acho que de cada 100 alunos da medicina veterinária que entram lá na sala, é igual quando a gente começa no jornalismo, né? Aí 50% da sala quer trabalhar com esporte, 20% quer trabalhar com cultura, e aí no final das contas todo mundo vai trabalhar com tudo e vai ser no geral. Vai se descobrindo, vai né? se descobrindo, aí o cara que gostava de esporte hoje está na política e por aí vai. Acontece na medicina veterinária? Sim, sim. Antes de mais nada, eu acho que assim, existe uma certa vocação. No meu caso pessoal, eu tinha um mini zoológico em casa, e quando os animais estavam reproduzindo prenho, ou quando uma ave chocava que nasceu os pintinhos, aquele dia para mim eu não fazia mais nada. Eu não comia, levantava, não tinha nem amanhecido, e eu ficava o dia inteiro, eu ficava fascinado com aquilo. Então, assim, para mim foi uma trajetória natural, mas ao longo do curso, as vocações também elas vão sendo moduladas, como tudo na vida, né? A evolução é porque você é capaz de perceber para onde ir, né? Porque também todo mundo que tem uma visão estática não é uma boa ideia. Mas o mais importante que eu acho, eu pensei nesse aspecto, é procurar uma boa escola de veterinária, uma faculdade. Em Minas Gerais, eu estava olhando dos dados recentes, eu achei fascinante, porque das 10 melhores escolas de veterinária do Brasil, 4 estão em Minas Gerais, que é o FMG, está em segundo, o terceiro empatado com a Unifesp. Aí nós temos Lavras, Viçosa e Uberlândia. E fiquei muito feliz de saber que onde eu formei em Goiás, na Universidade Federal de Goiás, que foi uma ramificação daqui, da UFMG, da Escola de Veterinária daqui, é a 11ª. Eu falei, então, eu acho que é porque eu estou te falando isso, porque eu fiquei impressionado com um dado, que eu não achei esse dado bom. Eu fui num congresso de medicina veterinária em 2019 e o presidente do Conselho Federal de Medicina estava se orgulhando de ter mais de 400, quase 500 escolas de veterinária no Brasil. Esse número te assusta? Assusta porque é o seguinte, porque não existe qualidade nisso tudo. Esse é um ponto importante, por isso que eu estou tocando isso. Para você ter uma ideia, o Brasil ele tem em torno de 500 escolas de veterinária, representa 50% do mundo inteiro. A França tem 5, a Holanda, quando eu fui lá, a de Utrecht, uma, os Estados Unidos tinha 17, 20 e poucos agora. Porque não é só preparar o indivíduo, que esses cursos são cursos que têm um alto custo. É um investimento de 5 anos, hoje já faz residência. Então é muito triste a gente ver uma pessoa que fez um investimento alto num local, é igual qualquer curso, né? Direito, jornalismo. Então eu acho que o mais importante para a pessoa ter um sucesso profissional é procurar uma boa faculdade. Pois é, esse boa faculdade é uma pergunta, é um negócio muito difícil a gente entender, porque se aumentou muito ali, aí a gente está falando de várias possibilidades. E aí tem aquela história, não necessariamente a faculdade federal, ela é melhor do que uma faculdade particular. Não necessariamente, pode ter universidade privada. Tem um ponto interessante nisso que você está colocando, que eu sou muito atento a isso naturalmente. Claro. Como o investimento nos professores, nos docentes, nas universidades federais é um investimento muito alto, então as pessoas mais qualificadas, até por questão de prestígio, elas procuram muito as universidades federais. Então os professores hoje em dia raramente se encontram uma boa faculdade veterinária que a pessoa não tenha no mínimo doutorado. Tem lugar que já existe pós-doutorado. Então não é aquele ensino mercantilista. Apesar que nessas 500 eu te garanto aí que 80% vira quase que curso técnico. Porque você não vai ter profissionais competentes para ser professor, porque conhecimento é transmitido, né? Então você tem que ter boas referências. Boas referências significa bons professores. Então eu acho que normalmente esses bons professores profissionais eles estão concentrados nas escolas, nas universidades federais. Isso depende da área. Pois é. Tem a área de marketing, outras, que tem as privadas, que são muito, muito boas. Quando eu comecei a pensar essa discussão aqui no programa sobre educação, logo me veio o seu nome e me veio de outra entrevistada que teve aqui com a gente, porque a gente falou de reprodução nas entrevistas, mas tinha falado muito de educação na nossa última entrevista. E esse assunto no agro ele é muito importante, porque a gente está vivendo aí, de certa forma, um momento em que
existem vagas, existem oportunidades e falta gente capacitada. E aí é colocada aqui uma problemática super importante. Eu acho que quando o Luiz falou assim, me manda os tópicos que eu quero me preparar, eu achei legal porque você está falando com uma propriedade interessante, porque a gente está falando de um mar de 500 universidades que, de repente, 80% não estão formando o profissional que o mercado quer. 500 escolas, faculdades. Em 500 escolas, a gente não está formando o profissional adequado. E lá na ponta, você percebe esse profissional, né? Que não está entregando. O que isso dá para a gente quantificar a perda disso em termos até econômicos? Não, é uma perda enorme, porque o investimento na educação, a educação é muito importante, mas o investimento também é muito alto, né? Se a gente for olhar o custo de um aluno unitário para a Universidade Federal, é um custo muito alto, que inclusive eu acho que devia ter outras maneiras de retorno, né? É porque nós temos as universidades públicas, eu particularmente, eu acho que não deveria ser bem assim, porque nos Estados Unidos, onde é um sistema que eu conheço bem, das melhores universidades do mundo, das 10 melhores, 7 estão nos Estados Unidos. Das 50 melhores, dezenas estão nos Estados Unidos. E lá é um ensino pago, mas é uma coisa toda planejada, a família planeja tudo aquilo ali. Então eu não estou falando que tem que ser pago, não, mas eu acho que é um investimento alto para o governo, para um país como o nosso, que não é um país que tem recursos financeiros aí aos borbotões. Você sabe que isso dá uma discussão tremenda, né? Eu estava conversando com meu amigo Ailton do Vale, jornalista, e a gente estava conversando um dia sobre essa história, sobre Universidade Federal ser paga ou não. E a gente discutindo aquele bate-papo quase que de bar, mesmo a gente estava na redação, e a gente chegou à conclusão de que é difícil, né, quantificar isso, porque eu dei uma proposta, eu falei, se eu fosse deputado e tal, se fosse algum legislativo, eu ia propor algo que, assim, tem uma contrapartida maior do estudante para com a sociedade. O médico, por exemplo, que forma-se numa faculdade federal, eu ainda acho que ele entrega muito pouco para a sociedade de uma maneira geral. E aí a gente pode levar isso para todas as outras profissões, mas o médico é muito característico, por exemplo. Um curso oneroso. É oneroso e é muito, por exemplo, o médico ele vai e se forma. Ele não quer trabalhar numa zona rural, ele não quer trabalhar no interior. Porque as condições de trabalho não são boas. Exatamente. Mas o médico tinha um programa do Projeto Rondon, que era um programa magnífico. Eu estava lá em Manaus, teve essa discussão, porque eles falaram que os médicos, estavam criticando os médicos de fora que estavam indo para a região norte, nos programas que eles tinham lá sociais. E aí teve uma discussão que os próprios médicos da região ali de Manaus e da região norte não queriam. E quem estava lá na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, eram médicos do Rio Grande do Sul, do Paraná, que para eles achavam importante ir para lá. E quem estava lá, às vezes, falava assim, eu estou formando aqui, o retorno que eu vou dar é pouco. Mas eu acho que só tem sentido você ter ensino público gratuito na universidade se tiver um retorno maior. Pois é, tem que ter esse retorno. E as pessoas querem retorno quando elas fazem um curso para entrar no mercado de trabalho. Eu vou deixar para o próximo bloco um questionamento super interessante, Luiz. Como é que a gente pode abordar aqui para aquele estudante que está nos acompanhando, seja de um curso técnico veterinário, seja um curso superior como da medicina veterinária, como é que ele pode se preparar? O momento de uma preparação técnica ou de uma preparação acadêmica? Deixa essa questão. Mas a gente vai para o intervalo, mas antes eu quero só mostrar o livro aqui do Luiz Renato, né, que é um livro de poesias, muito legal mesmo o livro, que é o livro Cores do Universo, 50 anos de poesia. Muito legal o livro, conta aí umas histórias muito legais, tem um pouco de autobiografia também. E também muitos poemas sobre ciência, tá? Exato. Universo e ciência. Bacana. O Universo da Ciência é um dos poemas que eu gosto muito. Eu acho que é uma boa essa coisa de ser escritor, porque pode ser ex-tudo e não pode ser ex-escritor. Eu vou querer ser escritor agora também, porque já pensou quando eu também aposentar, ser ex-jornalista? Aí não vai ser legal, né? Mas uma vez médico, sempre médico, uma vez advogado, sempre advogado, uma vez qualquer profissão, né? É muito importante a gente... Não é à toa que quando você repara muito bem, quando você acompanha uma matéria na televisão, no jornal, lê uma notícia,
o que vem é o nome da pessoa e a profissão. Olha como é que a profissão é importante, né? Um advogado, fulano de tal, disse isso. E às vezes a formação, né? Doutor, pós-doutor, exatamente. em Harvard, Mas eu digo assim, para qualquer reportagem, você vai contar uma história qualquer, a moça está com o filho dela tomando sorvete na lanchonete, advogada fulana de tal, médico fulano de tal. Ou seja, a profissão é tão importante e por isso a gente vai continuar falando sobre profissão no nosso segundo bloco, rapidinho aqui do nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.